Você já teve o seu benefício de pensão por morte negado pelo INSS ou está pretendendo neste momento solicitar o seu benefício de pensão por morte no INSS? Então quero te pedir para aguardar. Segura aí um pouquinho, assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer dicas e informações importantes que poderão mudar, né, o seu pedido de pensão por morte, ou seja, poderão aumentar as suas chances de ter o seu benefício concedido pelo INSS na via administrativa. Então, para que você não perca tempo, espera um pouquinho, aguarda, assiste o vídeo até o final, pega as dicas, tá bom? Porque elas vão te ajudar bastante na hora de solicitar o seu benefício de pensão por morte e tê-lo concedido. Afinal de contas, esse é o seu desejo, pedir a pensão e ter concedido pelo INSS, tá? Mas antes, eu quero te pedir um grande favor. Nos ajuda aí a crescer o canal. Então, se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, nos deixa aí o seu like, o seu gostei, tá bom? Isso é importante para a gente, nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos. E também, ativa o sininho das notificações, né? Afinal de contas, você não quer perder nenhum conteúdo. E se você assinar o sininho das notificações, o YouTube vai te informar em primeira mão que tem um novo conteúdo no canal e você vai poder ficar informado de antemão, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, que vai tratar sobre mais um aspecto da pensão por morte. Bom, todos os dias, centenas e centenas de pessoas têm o seu pedido de benefício de pensão por morte negado pelo INSS sobre o argumento de que não houve a comprovação da relação de dependência econômica do requerente, né, sua, para com o instituidor do benefício, o falecido. Pois é, muitas pessoas têm o seu benefício negado porque não conseguem comprovar essa relação de dependência. E o que seria, então, essa relação de dependência que você não conseguiu comprovar? Essas pessoas que têm esse benefício negado são pessoas que pretendem o benefício pelo campus da união estável, ou seja, são pessoas que eram companheiros ou companheiras do falecido e que querem com isso conseguir a pensão por morte, mas não conseguiram fazer essa comprovação. Então eu vou trazer para você aqui um rol de documentos, tá bom? Lembrando que esses documentos não são os únicos, você pode usar outro documento que tenha a mesma valia, que possa fazer essa ligação entre você e o falecido instituidor do benefício, tá bom? Então, eu quero trazer para você o seguinte, que o regulamento do INSS, ele traz a exigência mínima de 2 documentos. Então, você precisa pelo menos apresentar 2 documentos que serão o início da prova de que você e o falecido possuíam uma relação de fato ou uma união estável. E com isso, a sua dependência será considerada presumida e você conseguirá receber o seu benefício de pensão por morte. E dentre esses documentos que o INSS estabelece, tá bom? Ele coloca aqui como a certidão de nascimento de filhos em comum, como um desses documentos, tá bom? Você pode também juntar aqui a certidão de casamento religioso. E aqui eu quero abrir um parênteses para lhe explicar o seguinte: nem todo casamento religioso tem efeitos cíveis, em especial pessoas que se casaram no religioso há muitos anos atrás, né? E muitas vezes aconteceu isso em interiores, pessoas que casaram apenas na igreja, mas não teve efeito cível. Então essa certidão de casamento religioso não comprova que você é casado para efeito civil, apenas para efeito religioso. Então ela só serve para comprovar o início de uma relação de fato sua com o falecido, tá bom? Outro documento que você pode utilizar para comprovar essa relação de dependência é a declaração de imposto de renda. Então, se o seu companheiro ou companheira, ele declarava imposto de renda e você estava nessa declaração como dependente, este documento serve sim como comprovação, como meio de comprovação dessa relação sua com ele e com isso você vai ter direito à pensão por morte. Outro documento são as disposições testamentárias, ou seja, se a pessoa deixou um testamento, fez um testamento e você consta lá como beneficiária dependente dele, então esse documento serve como meio de prova. É claro que em nosso país, considerando as condições econômicas de um modo geral da população, não é comum, tá, pessoas fazerem testamento. Digo isso de experiência profissional, já atuo há mais de 10 anos
na área de família e também na área do direito previdenciário, e poucos são os casos de pessoas que falecem e que deixaram um testamento. Via de regra, não se deixa testamento. Muitas vezes até se tem algum patrimônio, mas não se tem ou conhecimento ou dinheiro, né, para fazer um testamento. Então, esse documento não é um documento simples de se ter, mas se você tiver, você pode e deve utilizá-lo, porque ele sim é um dos meios de prova que servem para demonstrar essa relação sua com o falecido instituidor da pensão por morte. Um outro documento aqui estabelecido pela lei são declarações, né, feitas perante o tabelião, ou seja, num cartório de notas. É comum, o documento popular chamado de escritura pública de união estável, né, que as pessoas fazem. Bom, aqui eu também preciso trazer para você um esclarecimento importante. A escritura pública de união estável, ela só serve como prova, tá bom? Se ela foi feita enquanto o instituidor do benefício estava em vida, tá bom? Se ela foi feita pós-morte, ou seja, após o óbito do seu companheiro ou companheira, ela não serve como meio de prova. Por quê? Porque só estava você presente no tabelião. O falecido, evidentemente, não estava ali. Então, só tem a sua vontade, a sua palavra. A palavra do outro não foi ali avaliada, não foi validada. Então, ele não serve como meio de prova. Então, se você tem uma escritura pública de união estável, pós-morte, já te digo, ela não serve perante o INSS. Você pode apresentá-la, mas ela não serve. Por quê? Porque ali não está manifestada expressamente a vontade dos dois, e sim apenas a sua vontade, tá bom? Um outro documento utilizado aqui pelo INSS são procurações, né? Se uma das partes outorgou uma procuração para que o outro lhe representasse em alguma coisa, essa procuração outorgada serve sim como meio de prova da relação de união estável entre você e o seu companheiro ou companheira, tá bom? Um outro documento aqui são conta conjunta bancária. Se você tinha uma conta conjunta em um banco entre você e o seu companheiro ou companheira, essa conta, esse documento que comprova a existência dessa conta, serve como meio de prova. Então você pode apresentá-la junto ao INSS, que eles também irão aceitá-la como meio de prova, e isso potencializará a sua chance de ter o seu benefício concedido pelo INSS. Além disso, você pode aqui também informar e juntar perante o INSS registros em associações, né, de qualquer natureza. Que tipo de registro é esse? Bom, digamos que o seu companheiro ou a sua companheira era afiliado a algum tipo de clube, associação ou coisa do tipo, e você era dependente dele nessa associação. Então você pode utilizar esse documento, tá, que comprove essa filiação sua com o falecido como meio de prova junto ao INSS na hora de requerer a sua pensão por morte, tá bom? Uma outra coisa são apólices de seguro. As apólices de seguro também são meios de prova, lógico, repito. Esses documentos precisam, né, constar a sua presença como dependente do falecido, tá? Do contrário, eles não servem como meio de prova. Eles precisam ter você lá como dependente do falecido ou o inverso, tá bom? Anotações constantes em fichas ou livro de registro de empregados também serve como meio de provas, tá bom? A ficha de tratamento em instituições de assistência médica. Digamos que você precisou fazer um procedimento médico, tá bom? E o seu companheiro ou a sua companheira foi quem custeou essas despesas. Então, na nota fiscal ou no documento da clínica ou do hospital, vai ter lá você como paciente e o seu companheiro ou companheira como a pessoa que fez o pagamento, que custeou. Então, esse documento também serve como meio de prova, tá bom? E aqui a gente pode utilizar o seguinte: a escritura pública de compra e venda. A escritura pública de compra e venda também é um outro documento que pode e deve ser utilizado por você na hora de solicitar o benefício de pensão por morte. Lembrando, mais uma vez, que essa escritura pública precisa constar você e o seu companheiro como
partes, né, adquirentes ou vendedores daquele imóvel, tá? Porque aí faz essa comprovação entre você e ele de uma relação de fato, tá bom? Aqui nós temos outros documentos, né? Outros documentos que não estão nesse rol. E aqui agora que é importante, porque além desses documentos que eu citei, eu vou trazer agora uma lista de documentos que podem ser utilizados, lembrando que não são apenas esses, você pode utilizar outros documentos que você tenha em mãos, em casa, para juntar perante o INSS e ter o seu benefício concedido. Bom, e aí vão eles. Bom, se você, né, ou você ou seu companheiro ficou internado em um hospital, em uma clínica, e durante o período de internamento seu ou do seu companheiro, você constou ou ele constou como seu representante, né, como seu acompanhante legal, então esse documento também serve. Lembrando que aqui se difere da ficha de tratamento e instituição hospitalar, tá bom? Lá você foi o paciente e ele custeou as despesas. Aqui você apenas acompanhou a pessoa enquanto ela estava em tratamento. Então você foi o acompanhante dela, foi a pessoa com quem ela estava. Esse documento é um documento diferente que não está no rol do INSS, mas serve sim como meio de prova dessa relação de fato entre você e o falecido, tá bom? Além disso, você pode aqui apresentar também cartão de crédito, tá? Faturas de cartão de crédito onde você é dependente do do instituidor do benefício, né? Onde você é o dependente, ele é o titular e você é o dependente. Também serve como meios de comprovação, tá bom? A gente pode citar aqui seguro, o seguro do seu veículo, consta lá você como uma pessoa, a primeira, né, representar a primeira pessoa ali beneficiada do seguro e o seu companheiro está ali como o segundo, também serve sim como meio de prova perante o INSS. Fotos do relacionamento, ao longo desse relacionamento, eles também servem como meio de provas. Não estão aqui no rol, mas você pode e deve utilizá-los, porque irá sim te ajudar na hora de comprovar essa relação com o INSS. E aqui vai a dica máxima, importante por demais, que você precisa ter em mente. Bom, como eu te disse desde o início, o INSS estabelece que você precisa apresentar pelo menos 2 dos documentos que ele exige ali naquele rol, que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, ou seja, você pode utilizar esses documentos que eu citei ou outros mais que você tem aí que faça essa relação, essa ponte entre você e o falecido, tá bom? E a dica máxima é, se você tem 5 documentos, use os 5 documentos. Não use 2, 3, use os 5. Se você tem 10 documentos, use os 10 documentos. Por quê? Porque a lei estabelece o número mínimo de documentos e não o número máximo. Ou seja, quanto mais documentos você tiver e apresentar perante o INSS, a sua chance, a sua probabilidade de ter o seu benefício concedido aumenta mais e mais. Então, se você tem muitos documentos, use todos eles, porque você vai potencializar a sua chance de ter o seu benefício concedido pelo INSS. E mais uma coisa importante, não é necessário a presença de um advogado na hora de solicitar o benefício lá no INSS. Porém, se você tiver como consultar um advogado antes de pedir o seu benefício, fica a dica, faça, porque você vai ter a chance de ter um profissional analisando os documentos que você tem, te dando as informações devidas, instruindo você de forma ainda mais adequada, de forma que você vai apresentar o seu requerimento perante o INSS e a probabilidade do seu benefício ser concedido será maior, será potencializada. Então, o que eu gostaria de trazer hoje para você é isso. São essas informações que nem o INSS, nem o regulamento, nem a lei trazem para você. E que se você colocar em prática, com certeza o seu benefício vai ter uma probabilidade maior de ser concedida pelo INSS na via administrativa. Mais uma vez eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, se você chegou até aqui e não foi inscrito, deixar o seu like, nos ajude incentivando a trazermos mais e mais conteúdos e também ativa o sininho das notificações, pois dessa forma você vai receber em primeira mão do YouTube a informação de um novo vídeo no canal.
Esse é o vídeo de hoje, eu te agradeço, um abraço e fica com Deus.